Bom, na aula de hoje de Anatomia e Fisiologia Humana para os cursos médio técnico de saúde, vamos falar sobre artrologia. Então, esse é o nosso pequeno sumário. Então, vamos começar por definir o que é artrologia, né? Nós vamos analisar que o conceito de artrologia depende da origem da palavra. A palavra artrologia deriva do grego, que significa artros e logos, sendo que artros significa articulação e logos significa estudo. Assim, facilmente vamos definir artrologia como sendo um ramo da anatomia que estuda micro e macroscopicamente as articulações. Então, o que é articulações? As articulações nós vamos definir como um conjunto de partes moles e duras, através dos quais se unem duas ou mais peças ósseas e ou cartilagíneas. E as articulações apresentam várias funções. Dentre elas vão servir como locais de união entre os ossos ou entre ossos e cartilagens. Como também vão ter a função de locais de crescimento dos ossos. Isso nós conseguimos observar nos ossos longos, né? Existe um tecido de articulação que permite com que haja o crescimento dos ossos. E a outra função e mais importante é a função de locomoção, em que as articulações vão servir como locais de movimento. Então, de acordo com a estrutura ou a mobilidade, nós podemos classificar as articulações em articulações fibrosas, em articulações cartilagíneas e em articulações sinoviais. Se nós analisarmos bem nessa imagem, as articulações fibrosas elas são articulações imóveis. Elas sendo articulações imóveis, alguns autores até as chamam de sinartroses. Sinartrose indica que ela apresenta nenhum ou pouco movimento. Depois temos as articulações cartilaginosas, que são articulações semimóveis, ou seja, apresentam movimentos discretos. E por apresentarem movimentos discretos, as articulações cartilaginosas, elas podem receber a denominação de anfiartrose. E, por exemplo, temos os ossos do quadril, em que vamos encontrar as articulações cartilaginosas. Por último, vimos que existem as articulações sinoviais, que são articulações que permitem grande amplitude de movimento. Muitas das vezes elas vão ser chamadas de diartroses, porque elas permitem com que o indivíduo apresente movimentos amplos. Tá? Como podemos verificar que as articulações fibrosas ainda podem classificar-se em suturas, em gonfoses e em sindesmoses. Tá? As articulações cartilagíneas elas vão classificar-se em sincondroses e em sínfises. Então, as articulações fibrosas elas se diferenciam das outras articulações fundamentalmente porque elas têm como o tecido de união o tecido conjuntivo fibroso. Ou seja, o tecido conjuntivo fibroso é o tecido com que permite que haja a união entre os ossos. As articulações fibrosas elas apresentam movibilidade desprezível, ou seja,
são consideradas imóveis. Como já vimos, os tipos de articulações fibrosas podem ser suturas, que são articulações fibrosas em que a conexão entre os ossos são muito curtas, e essas articulações que são suturas são exclusivas da cabeça óssea. Como nós vemos aqui, temos uma figura que retrata dois ossos do crânio, em que os dois ossos estão muito próximos, e ao unir elas temos aqui uma sutura. Tá? Depois temos outro tipo de articulação fibrosa, que são as sindesmoses. As sindesmoses, elas unem os ossos à distância. Elas se caracterizam por unir os ossos à distância. Por isso é que é necessário com que haja maior quantidade de tecido fibroso nessa articulação. Então, temos, por exemplo, aqui a membrana interóssea entre o rádio e a ulna, no antebraço. Tá? E, por fim, temos as gonfoses. As gonfoses são uniões que ocorrem entre os dentes e os respectivos alvéolos dentários. São articulações muito duras, muito fortes. Como podemos ver aqui, figura. Elas têm a responsabilidade de unirem os dentes aos alvéolos dentários. Alvéolos dentários são os espaços em que os dentes se assentam no osso. Então, como podemos ver, temos aqui as suturas novamente. Temos aqui exemplo de sutura. Como os colegas podem verificar, há um aspecto de que como se fosse uma costura mesmo, como se tivesse uma costura. E é importante frisar que as suturas são exclusivas da cabeça óssea. Depois vimos as sindesmoses, que são articulações fibrosas um pouco à distância. São articulações fibrosas à distância, o que necessita maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso. E por fim vimos as articulações fibrosas do tipo gonfose, que são articulações exclusivas dos dentes nos seus alvéolos dentários. Então, por agora vamos ver as articulações cartilagíneas, ou também cartilaginosas, como são chamadas na literatura brasileira. As articulações cartilagíneas, elas têm como na sua estrutura, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ou seja, nas articulações fibrosas, nós vimos que o tecido é conjuntivo fibroso. Vamos diferenciar das articulações cartilagíneas, porque o tecido aqui é tecido cartilaginoso, ou tecido cartilagíneo. Como as cartilagens permitem uma certa elasticidade, então vamos verificar que as articulações cartilagíneas são semi-imóveis, apresentam um movimento discreto. As articulações cartilagíneas. Por isso é que nós referimos anteriormente que as articulações cartilagíneas podem ser chamadas de anfiartroses. Assim, as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas podem ser de dois tipos, do tipo sincondrose e do tipo sínfise. A articulação cartilagínea do tipo sincondrose, a principal diferença é que o tecido é do tipo cartilagem hialina. Ou seja, na sua estrutura nós temos a cartilagem do tipo hialina. Já nas sínfises, na sua estrutura temos como estrutura a cartilagem fibrosa, ou seja, fibrocartilagem, que há uma pequena mistura de células fibrosas no tecido cartilaginoso.
as sincondroses são articulações temporárias, ou seja, elas desaparecem ao longo da vida do indivíduo. Elas essencialmente aparecem nos ossos longos, para permitir o crescimento dos ossos longos. Quando a fase de crescimento dos ossos em cada indivíduo termina, as articulações do tipo sincondrose desaparecem. Tá? Aqui temos uma figura de uma sincondrose a unir quase a epífise deste osso com a diáfise do referido osso. E embaixo temos aqui uma imagem da coluna vertebral em que temos exemplos aqui de articulações fibrosas do tipo cartilaginosas, do tipo sínfise. Outro exemplo, temos aqui a própria sínfise púbica. Certo? Então, como nós vimos, as sincondroses são articulações temporárias. Se nós verificarmos um osso na infância, nós temos aqui um tecido de cartilagem hialina, do tipo sínfise. Outro exemplo, temos aqui a própria sínfise púbica. Certo? Então, como nós vimos, as sincondroses são articulações temporárias. Se nós verificarmos um osso na infância, nós temos aqui um tecido de cartilagem hialina, do tipo sínfise. Outro exemplo, temos aqui cartilaginas do tipo sincondroses. Por elas serem de caráter temporário, elas é que garantem a função de locais de crescimento dos ossos. Aqui abaixo temos outra figura que ilustra exemplos de cartilagem do tipo sínfise. Essa é a sínfise púbica, esses são os discos intervertebrais, são exemplos de fibrocartilagens. Então, por final, nós temos um outro tipo de articulação, que são articulações sinoviais. As articulações sinoviais são articulações mais complexas, têm estrutura variada, pelo que as suas superfícies articulares vão ser recobertas por cartilagem articular, como nós estamos a ver neste osso aqui e neste osso aqui. Aqui na superfície, perto da união, temos essa estrutura branca aqui, que é cartilagem articular, serve para recobrir a superfície dos ossos. Tá? E também, a principal característica dessas articulações é que as superfícies ósseas estão unidas por meio de uma cápsula. E como se trata de uma articulação sinovial, a cápsula vai ser denominada de cápsula sinovial. Então, nesta cápsula sinovial, internamente, ela apresenta um líquido no espaço articular. Este líquido, que é o líquido sinovial, ele serve para lubrificar a articulação, para nutrir a cartilagem articular, e ele ainda diminui o atrito entre as cartilagens, ou seja, funcionando como se fosse um lubrificante, né? Um lubrificante, e evitando com que haja desgaste dos ossos e da cartilagem articular. As articulações sinoviais, como elas apresentam estrutura complexa, elas, na sua constituição, existem elementos que estão sempre presentes nas articulações e existem alguns elementos que podem ou não estar presentes. Os elementos sempre presentes nas articulações, nós temos primeiramente as superfícies articulares. Se há união entre os ossos, é porque os ossos vão ter que estar envolvidos nessa articulação por meio de algumas superfícies, em que temos aqui a superfície articular de um osso,
aqui temos a superfície articular do outro osso. Não obstante ter as superfícies articulares, também é necessário que essas superfícies estejam recobertas de cartilagem articular. Verificamos aqui que as superfícies ósseas articulares estão recobertas por cartilagem articular. Então, como dissemos que estão envolvidas dentro de uma cápsula, o outro elemento fundamental é a própria cápsula, a cápsula articular. Só que esta cápsula articular apresenta dois folhetos. Um deles é a cápsula fibrosa, que é essa parte mais externa da articulação, e a outra que é a cápsula sinovial, que é essa parede mais interna da articulação. Ou seja, as duas paredes, a cápsula fibrosa e a membrana sinovial, elas formam em conjunto a cápsula articular. E na cápsula articular, a cápsula articular vai delimitar a cavidade articular. A cavidade articular vai ser o espaço em que nós vamos encontrar presente o líquido sinovial. Já nos outros elementos, que são aqueles que não estão sempre presentes, nós podemos encontrar ligamentos, como estamos a ver nessa articulação aqui. Temos alguns ligamentos a reforçar a união entre os ossos. Temos aqui este ligamento, temos aqui este ligamento, temos vários ligamentos aqui a reforçar a articulação. Podemos encontrar também as fibrocartilagens interarticulares. Fibrocartilagens são pequenas estruturas que podem separar totalmente ou parcialmente as duas superfícies ósseas. As fibrocartilagens articulares é essa estrutura, nesse caso, que separou totalmente as duas superfícies ósseas. Ela se interpõe entre as superfícies ósseas. Também podemos encontrar os coxins adiposos nas articulações sinoviais. Então, classificando as articulações sinoviais, nós temos que ter em conta dois aspectos. Primeiramente, quanto ao número de superfícies ósseas articulares, e segundo, quanto à forma das superfícies articulares. Quanto ao número de superfícies articulares, nós podemos ter articulações sinoviais simples, que são aquelas articulações em que estão presentes apenas duas superfícies ósseas, ou seja, há apenas dois ossos a constituir essa articulação. Agora, se eventualmente uma articulação sinovial for constituída por mais de duas superfícies ósseas, aí vamos chamar de composta. Ou seja, a articulação sinovial composta é aquela articulação que apresenta mais de duas superfícies ósseas. Já quanto à forma das superfícies articulares, nós podemos ter as cilíndricas. Vamos ver aqui a articulação que tem forma cilíndrica. Tá? Até a forma desta superfície óssea faz nos lembrar mesmo um cilindro. Temos as trocleares. Temos aqui o exemplo da articulação do cotovelo, exemplo útil de uma articulação troclear. Vamos encontrar articulações em cela, com a forma em cela. Tá? Como exemplo, vamos encontrar nos ossos do carpo, as articulações entre os ossos do carpo. Vamos encontrar articulações planas,
articulações condiliana, e por final podemos encontrar articulações com forma esférica. Grande exemplo, temos essa articulação aqui, articulação da coxa. Então, caros colegas, chegamos ao final da nossa aula, né? É importante que os colegas tenham noção dos objetivos, né? No final da aula era suposto que os estudantes sejam capazes de elaborar os conceitos de articulação, mencionar as funções gerais das articulações, classificar morfologicamente as articulações, conseguir sistematizar e classificar as articulações fibrosas, cartilagíneas e identificar os constituintes das articulações sinoviais, bem como conseguir classificar as articulações sinoviais. Então, caros colegas, não devemos nos esquecer que para haver movimento tem que haver músculo. Uma vez que nós falamos na introdução ao aparelho locomotor que temos o componente passivo e o componente ativo. Os músculos são fundamentais para que haja movimento porque eles fazem parte da componente ativa. Eles é que provocam o movimento nas articulações. Muito obrigado pela aula. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários ou entrar em contato com os delegados. E vemo-nos até breve.